Considere uma planilha Excel onde as células A1 até A5 contêm respectivamente os valores 8, 5, 7, 3 e 4. E as células B1 até B5 contêm respectivamente os valores Pedro, Maria, João, Tito e Mariana. Dado que a fórmula igual PROC-V, abre parênteses, maior, abre parênteses, A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula 1, fecha parênteses, ponto e vírgula 1, 2 pontos, B5, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso, foi digitada na célula B7, assinale o valor exibido nessa célula. Letra A, João, letra B, Maria, letra C, Mariana, letra D, Pedro e a letra E, Tito. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então vem comigo aqui para ajudar a responder nessa questão. Se vocês observarem, o que eu fiz agora foi construir a planilha que ele indicou. Ele disse que da célula A1 até A5 nós tínhamos valores, que estão aqui 8, 5, 7, 3 e 4, e de B1 até B5 tinham alguns nomes ali, como Pedro, Maria, João, Tito e Mariana. Bem, pessoal, resolvendo essa função PROC-V. A função PROC-V é uma função de procura vertical, onde o primeiro argumento da função PROC-V, que aqui eu destaquei em vermelho e que tem uma função maior, o primeiro argumento é o valor que eu desejo procurar. Então eu vou ter que resolver essa função maior para descobrir que valor eu quero procurar, certo? A função maior, ela retorna o maior valor indicado no segundo argumento. Por exemplo, se no segundo argumento dessa função maior tem 1, isso quer dizer que ele quer o primeiro maior valor do intervalo A1, 2 pontos, A5. Se eu for observar com vocês, o intervalo da célula A1, 2 pontos, A5 é da célula A1 até a célula A5. Esse é o intervalo A1, 2 pontos, A5. Isso porque 2 pontos significa intervalo e A1, 2 pontos, A5 significa de A1 até A5, que eu destaquei ali em vermelho. E esse ponto e vírgula 1 significa que ele quer o primeiro maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor desse intervalo é o 8. Portanto, aqui nós acabamos de descobrir que 8 é o valor procurado. Então, vou destacar por enquanto só o 8. Agora, observa, onde é que eu tenho que procurar esse 8? Eu tenho que procurar esse 8 na primeira coluna do intervalo que está no segundo argumento, porque o segundo argumento é o intervalo de dados onde eu faço a procura. E esse segundo argumento disse A1, 2 pontos, B5, que vai aqui da célula A1 até a célula B5, que aqui eu destaquei então para vocês nesse retângulo. Então quer dizer que ele quer procurar o dito valor 8 na primeira coluna do intervalo que vai de A1 até B5. Perfeito, mas ele já achou o 8, já está ali, ó, acabou de achar o 8 na primeira coluna do intervalo que vai da célula A1 até B5. E agora o que eu tenho que fazer para dar a resposta final? Observa comigo. O terceiro argumento, que aqui tem 2, significa qual é a coluna do resultado. Se aqui está aparecendo 2 no terceiro argumento dessa função PROC-V, significa que ele quer como resultado que está na segunda coluna do intervalo. Esse 2 significa a segunda coluna. Então, partindo do valor procurado e encontrado 8 até a segunda coluna em linha reta, eu encontro Pedro. Percebe, ó, esse 2 significa que o resultado está na segunda coluna. Então, partindo do valor procurado e encontrado 8 até a segunda coluna do intervalo, eu encontro Pedro. E aí a resposta final já é Pedro para nossa questão. Até já vou marcar ali que a resposta já é Pedro. Mas, professor, o que significa esse falso no quarto argumento? Esse falso indica que ele só daria uma resposta se ele encontrar o valor exato. Por exemplo, se ele estivesse procurando aqui o valor 20 e não tem o valor 20, aí, como aqui está falso e diz que só retorna se tiver o valor exato, aí daria um erro. Mas como aqui está falso, e falso diz que só retorna se encontrar o valor exato, e ele encontrou o valor exato 8, e depois foi até a segunda coluna e encontrou Pedro, então a resposta é Pedro, sem nenhum problema. Esse é o gabarito e a resposta da nossa questão. Por isso, vamos voltar lá na questão, descobrir que o gabarito é a letra D de Dinamarca, Pedro, a resposta da nossa função PROC-V. Certo, pessoal? Mais uma questão...